Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula, a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Semana passada, nossa aula, nós falamos sobre as maravilhas de Deus, né? E hoje, na nossa segunda aula da EBD, nós vamos estudar Cristo vive em mim, né? Paulo falando aos Gálatas, e é dessa carta aos Gálatas que nós vamos tirar para nós, no dia de hoje, lições para as nossas vidas. Vamos ao texto que está em Gálatas 2:22, que nos diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que texto maravilhoso, né? Onde Paulo ele escreve às igrejas da Galácia para fortalecer a fé daqueles irmãos e para hoje fortalecer a nossa fé, porque estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão assustadas com o que estão acontecendo, com o corona, com toda essa situação mundial. Muitos se falam, muitas histórias se contam, mas o que nós precisamos ter definido nas nossas vidas é Cristo. E Paulo ele escreve essa carta porque aquela igreja da Turquia, que a região da Galácia, Ásia Menor, antiga Galácia, hoje é uma parte da Turquia, né? Paulo escreve como resposta às informações que ele tinha recebido do que estava acontecendo naquela igreja, naquelas igrejas. Crentes estavam sendo influenciados e se desviando do evangelho que ele havia pregado e ensinado. Faziam ataques à sua integridade pessoal, dizendo que o seu apostolado não era autêntico. Então Paulo, portanto, resolve escrever essa carta aos Gálatas com esse intuito: fortalecer a fé dos irmãos ali daquela região e também defender o seu ministério, que era um ministério que foi dado a ele por Cristo. E as pessoas influentes daquela região estavam deturbando toda aquela mensagem que ele havia ensinado e estavam fazendo com que as pessoas ficassem confusas, se desviando da fé, buscando outras coisas além do Evangelho de Cristo, né? Então, fica claro isso em Gálatas 1, a partir do versículo 6 ao versículo 12, né? Que Paulo ele vem falando sobre o que estava acontecendo, sobre o seu apostolado, e a gente vai ler isso para a gente se basear um pouquinho também, para nos ajudar. Ele fala assim: olha, estou admirado de que estejai-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, ele já começa a falar assim: eu estou ficando assim, admirado, assustado com as notícias que eu tenho recebido. E o que a gente pode tirar para nós hoje, povo de Deus? Que nós precisamos ter um alicerce firme. Nós precisamos ser pessoas alicerçadas na palavra de Deus. Hoje pela manhã eu estava vendo uma mensagem de um amigo e ele falava sobre o caminho. Ele falava que no sítio dele, ele fez uma trilha e aquela trilha não era para ele. Aquela trilha era para os seus filhos e para os seus netos poderem caminhar. E eu fico imaginando que muitas vezes, quando nós perdemos o nosso rumo, quando nós nos desviamos da fé, o trilho que nós traçamos para a nossa família, o caminho, ele também é alterado.
os nossos filhos, os nossos netos começam a ver que a nossa fé não está firme na palavra de Deus. Então era isso que Paulo queria, que aqueles irmãos entendessem isso. A importância deles estarem firmados nos ensinos que eles receberam de Paulo. Então, a lição ela vem falando para nós assim: a experiência de Cristo vive em nós é a base para o evangelho insubstituível. Ou seja, não pode haver outra coisa que vá tirar de nós a graça, a maravilhosa graça de Deus. Há coisas que nos causam espanto e admiração quando nós vemos pessoas maduras ou que deveriam ser maduras na fé, se distanciando do Evangelho, né, da suficiência do Evangelho, e vão entrando por uma linha muito cruel, que é a linha do legalismo. Né? O legalismo ele vai fazendo com que você não entenda mais a graça e queira colocar algo mais acima da graça, do que já está posto. Então essa lição de hoje vem falar para nós assim da suficiência do evangelho, né? Buscar outro evangelho, criando adendo, né? A revista coloca lá adendo. O que é adendo? É acrescentar algo ao que já está posto. A palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e ela é suficiente para nos conduzir a fazermos a vontade de Deus. Mas a gente vê que quando as pessoas começam a ensinar e a colocar coisas, acrescentar coisas ao Evangelho, isso vai fazendo com que as pessoas se distanciem da verdade. Paulo estava preocupado porque os Gálatas eles estavam se distanciando da verdade. Eles estavam se perdendo, entrando por uma linha de legalismo onde os líderes falavam para eles que eles precisavam fazer isso, fazer aquilo outro, e eles estavam acreditando. E é interessante que Jesus, em uma das suas falas, ele dizia assim: errais por não conhecer a palavra. O povo de Deus muitas vezes tem deixado de lado a leitura e o estudo da palavra de Deus. E a IBD é para isso, para ajudar você, ajudar a mim a continuarmos alicerçados na palavra de Deus. E isso não é algo que é incomum hoje. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão pegando, a gente vê muitos simbolismos nas igrejas, muito estrela de Davi, é sal grosso, é isso, é campanha disso, campanha daquilo. A Bíblia ensina sobre isso? Não. Não é necessário mais se praticar essas coisas. Isso é coisa do judaísmo, coisa que não tem mais nada a ver com o cristianismo, que Paulo tinha ensinado para aquela igreja, que Paulo ensina para nós, que nós devemos nos afastar de qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo. Então, o evangelho anunciado aos Gálatas e a nós não foi segundo aos rudimentos dos homens, mas segundo os rudimentos que Paulo recebeu de Cristo. E ele, com muito zelo, muito cuidado, procurou transmitir aquelas igrejas da Galácia, né, sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus, e é isso que ele procurava transmitir. E nós precisamos ter cuidado, porque vivemos em tempos de muitos acréscimos. As pessoas têm acrescido coisas na doutrina bíblica que não são bíblicas. E é aí que se faz necessário nós buscarmos na palavra de Deus como agir. Mas a lição não para, ela continua dizendo para nós que a suficiência e a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza
quanto ao propósito da lei e o seu tempo. Então era assim, os Gálatas estavam colocando a lei acima da graça. Coisa que nós, se não tomarmos cuidado, nós podemos fazer a mesma coisa nos dias de hoje. E Paulo diz que isso é insensatez. Insensatez na vida espiritual gerada pelo fascínio de alguns que têm no judaísmo algo fantástico. Não, nós podemos aprender muitas coisas com o judaísmo, mas as práticas legais ficou lá. Hoje nós somos pela graça, nós somos salvos pela graça. O cumprir a lei, substituindo a graça, é um erro. Então a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas ensinando que nós devemos praticar rituais que tem no Antigo Testamento, que eram para um povo específico, que não era para nós. E a obediência não está em cumprir a lei. Uma coisa que nós precisamos entender. A obediência não está em cumprir a lei somente, mas em seguir o verdadeiro evangelho, gerado em nós pela graça, pela pregação da fé. A lei não justifica ninguém. E é isso que Paulo estava ensinando a eles, que a lei não justificava ninguém, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E quando Paulo recebe a notícia de que aqueles irmãos que foram ensinados de uma maneira muito clara, muito simples, com muita dedicação, com muito amor, estavam buscando na lei fazer a vontade de Deus, cometendo um grande equívoco, ele resolve escrever a eles, mostrando para ele que ninguém é justificado pela lei, e sim pela graça. E nós vamos continuar vendo isso aqui. Fomos justificados em Cristo. Justificados da maldição da lei. A lei serviu como ensino. E a lei, ela apontou para Cristo. E ela serviu diário. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas. E é este o ensino que nós temos que tirar do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a experiência de Cristo viver em nós supera os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Isso não pode ser, nada mais pode ser agregado ao Evangelho. A gente vê isso em Gálatas 2, no versículo 4, que diz para a gente assim, Gálatas 2, 4. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido secretamente e vieram espiar a liberdade que temos em Cristo, Jesus, para nos escravizar. Então Paulo ele começa a falar para aqueles irmãos tomar cuidado com pessoas que se diziam cristãs. Pessoas que se introduziam no meio do povo de Deus, no meio do rebanho de Deus, ensinando coisas para que aquelas pessoas se afastassem de Deus. E isso, você fala, pastor, isso acontece nos dias de hoje? Com toda certeza, meu irmão, acontece. Um ledo engano nosso achar que todas as pessoas que estão dentro da igreja estão com o mesmo propósito. Tem muitas pessoas que são convencidas do Evangelho, mas elas não são convertidas ao Evangelho e ao Senhor do Evangelho. Então essas pessoas, o que elas querem fazer? O que lhes agradam, o que elas acham que é melhor para elas. E com isso, o que elas fazem? Elas induzem outros,
E Paulo continua falando que a gente tem que continuar trabalhando firmemente em prol do Evangelho. Nosso foco tem sido quanto aos perigos, ele fala. Então Paulo ele fala assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado com os perigos que essas pessoas estão ensinando para vocês. Você, meu irmão, que está participando da nossa EBD, você precisa ter cuidado. Você precisa, as coisas que você recebe pelo seu Facebook, as coisas que você tem recebido pelo WhatsApp, examinar nas Escrituras. Não sair por aí compartilhando tudo como se fosse uma novidade do Evangelho. Busque na palavra. Quando você for passar algo para alguém, procure examinar, procure ver a fonte, para que você não seja uma pessoa que venha estar desviando outros da fé. Paulo estava tendo esse cuidado com os Gálatas e nós precisamos ter esses cuidados com vocês hoje, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ensinar para vocês como é importante tomar cuidado com as falas de algumas pessoas, os ensinos de algumas pessoas. Às vezes nós gastamos tempo, tanto eu como o pastor Eliaquim, o pastor Júlio, preparando mensagens para edificar a sua vida, mas você vai lá na televisão, vai lá no Facebook, no YouTube, e vai ver mensagem de outras pessoas, com outros pensamentos, com outras ideias, pessoas que se dizem cristãs, mas que distorcem a palavra de Deus, que trazem ensinos para você que vão te deixar confusos. E aí você, na correria do seu dia, você acaba não examinando as Escrituras. E Jesus ele diz assim, examinai as Escrituras porque elas testificam sobre mim. Então nós precisamos ter esse cuidado dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo no geral. Não falo só na Igreja Batista no Jardim Santana, eu falo como corpo geral. Porque hoje, com o avanço da tecnologia, nós estamos tendo acesso a muitas pregações, a muitos pregadores e muitos ensinos. E a gente precisa aprender a absorver realmente o que é bom e examinar na palavra de Deus se isso edifica ou se isso não edifica. Paulo avisa que essas pessoas agem com malícia, com astúcia. Mas quando temos consciência de que estamos em Cristo e vivemos nele, podemos superar esse mal na igreja. E o ensino na igreja, e o ensino que a igreja merece receber, é o ensino que vem da palavra de Deus. Né? Então, Paulo estava preocupado com os falsos irmãos. E o meu aviso para você, tome cuidado com os falsos irmãos. Amém? Então vamos continuar. E Paulo ele continua falando que a experiência de Cristo em nós coloca a expressão glória do Senhor por meio de nós. Olha que lindo. Porque quando ele fala em Gálatas 2:20, ele diz assim, portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Então ele coloca toda a glória em Cristo. Tudo que ele faz por Cristo. E nós, povo de Deus, temos que fazer o mesmo. A glória tem que ser sempre de Jesus. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. Olha que lindo. A glória não está no fazer, mas no que já foi feito. Então, quando nós pensamos assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, a glória não está nas coisas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, mas no que já foi feito na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus.
na sua morte remissora. Porque através da morte de Jesus, nós temos vida e paz com Deus. Então, as marcas das nossas vidas são construídas e empregadas a serviço do reino de Deus. Temos a marca de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas? Já pensou nisso? Você tem a marca de Jesus ou você quer apresentar as suas próprias marcas? É uma pergunta para você fazer. Porque se nós queremos apresentar as nossas marcas, as nossas obras, os nossos feitos, o evangelho que nós anunciamos, ele é oco e vazio. E Paulo estava querendo mostrar isso para aqueles irmãos gálatas, que se eles fossem cumprir a lei para querer agradar a Deus, as obras deles seriam obras ocas. Então, quando nós entendemos que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus para quê? Para que ninguém se glorie, né? Paulo, ele vai mais longe. Ele queria que a vida dos Gálatas produzissem Cristo. E é o que a nossa vida precisa produzir nos dias de hoje. Você já parou para pensar na importância que tem a sua vida no contexto que nós estamos vivendo? Como você pode sinalizar para as pessoas o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus? Então, Paulo ele tinha essa preocupação, que faz parte da transformação que o Espírito Santo faz em nós, que promove nossas vidas. Frutos do Espírito precisam ser vistos em nós. Frutos dignos de arrependimento. A glória do Senhor em nós vem pelo fato de nós nos deixarmos sermos moldados por Ele. Então, quando a gente vai vendo a vida dos Gálatas e vê o que estava acontecendo com ele, a gente vê que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos entender que a glória vem sempre de Deus. E a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Paulo ele tinha essa preocupação com os irmãos Gálatas. Eles estavam querendo anular e colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir a exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Olha que absurdo. E é um aviso para nós. Nós podemos incorrer no mesmo erro. Transformar a graça de Deus querendo viver regras do judaísmo. Regras que não são para nós, que não foram feitas para nós. A graça é o favor que nós não merecemos. E a razão disso nos traz a alegria de receber. Porque se nós não merecíamos a graça de Deus, mas mesmo assim Deus nos abençoou com a sua graça e nos deu vida e vida em abundância, mas nós não podemos querer colocar nada mais que isso. E a gente vai chegando para o final da nossa aula. Eu espero que tenha sido bem claro para você o que Paulo quis transmitir aos irmãos Gálatas, o que ele quer transmitir a nós. Que Cristo vivendo em nós aponta para uma experiência cristocêntrica. O que é isso, cristocêntrica? É que Cristo tem que ser o centro da nossa fé. Cristo tem que ser o nosso alvo principal, o nosso objetivo principal. E nós precisamos ser todos os dias constrangidos por este amor e direcionado por ele, viver
uma vida com significado. Né? Paulo queria que aqueles irmãos, e quer que nós também entendamos isso. Precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. Aí você vai falar assim, pastor, mas quais são as obras da carne? Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, a gente vê lá que são imoralidade, inimizade, ciúmes, egoísmo, discórdia, ambição, idolatria, e por aí vai. Então, quando essas coisas estão em nós, em vez de nós sermos instrumentos da graça de Deus, nós somos pessoas que vivem o que nós queremos. Somos, como posso facilitar, em vez de Cristo viver em nós, nós estamos vivendo em nós mesmos. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que nós temos aprendido em cada pregação, cada estudo bíblico. Quando lemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para Cristo e Cristo viver em nós, significa que a nossa vida, as nossas palavras e as nossas atitudes precisam ser a reprodução de Cristo em nós. As pessoas precisam olhar para nós, Igreja do Senhor Jesus, e ver o Senhor Jesus. Né? Aí você pergunta assim, pastor, como que eu faço isso? Algumas dicas. Leia e conheça mais a palavra de Deus. Busque desenvolver uma vida de oração. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino de Deus. Proponha-se a ensinar com discipulado a essência do Evangelho. Aí é uma coisa muito interessante que você, aprendendo, você pode se oferecer para ensinar a outras pessoas sobre Jesus, sem acréscimos e sem religiosidade, simplesmente com a palavra. Nunca se esqueça que o justo viverá da fé. Então, se você absorver essas dicas, ler a palavra de Deus, buscar uma vida de oração, rejeitar todo tipo de coisas contrárias, se propor a estar discipulando alguém e nunca se esquecer que o justo viverá pela fé, meu querido, você vai viver Cristo em você e atuando na sua vida. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da Escola Bíblica Dominical. Te ensinar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus conceda a vocês um ótimo domingo na presença de Deus. Amém? Bom macarrão com frango para todos vocês.